Fala galera, vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Pedrinho acelera a negociação e Nike entra na disputa para assumir camisa do Vasco. Bastidores do clube avaliam que o momento é ideal para aumento nos valores sobre o manto cruzmaltino. Vascão em momento crucial na temporada. O Vasco volta aos gramados neste domingo para encarar o Criciúma, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série A. O duelo acontece em Santa Catarina e a vitória pode alçar o gigante na tabela. Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Rafael Paiva figura na 10ª colocação, com 27 pontos. Entretanto, além do foco voltado para a intensa disputa na temporada, o clube cruzmaltino se movimenta em questões extracampo. Uma das frentes de trabalho procura reforços que possam ser contratados na atual janela de transferências. Desta forma, o Vascão lista suas prioridades. A bola da vez em São Januário é o atacante Alex Arce, da LDU. A ideia é o empréstimo do jogador e a proposta feita é aguardada pelo presidente Pedrinho. Vale lembrar que o zagueiro Maurício Lemos esteve bem perto de assinar, porém, reviravolta nas conversas já o tiraram das prioridades vascaínas. Contudo, outra situação que tem chamado a atenção no clube são as negociações que vão determinar o novo fornecedor de material esportivo. Quem está no páreo pelo manto cruzmaltino? O contrato com a capa termina em dezembro de 2024 e a gestão de Pedrinho quer dar uma guinada nos valores atuais. Para trocar a marca, o clube abriu um processo seletivo que já tem empresas de peso do cenário dos materiais esportivos. A capa segue no páreo, mas encontrará a concorrência da Nike, da Mizuno e da Puma, que já entraram em contato com São Januário sinalizando o interesse em assumir a produção do manto cruzmaltino. A informação é do Globo Esporte. Tempo curto e momento ideal para turbinar lucros. Como o contrato atual está bem perto de expirar, o clube corre contra o tempo para assinar o novo contrato, já que é preciso de um prazo de meses para que as novas peças sejam fabricadas, bem como azeitar a logística. Carlos Amodeu, CEO da SAF Vascaína, é quem norteia as negociações e o Vasco se sente bastante seguro para pedir um valor que cubra os atuais R$600 mil por ano, desembolsados pela capa. Isso porque o momento de evolução da equipe dá margem a mais visibilidade. Um ano de aposentadoria. Dedé aparece na TV defendendo o Vasco na Liga Nacional de Futevôlei. Ídolo eterno do CRVG, iniciou no futevôlei, mas sempre defendendo as cores do Gigante da Colina. Por Matheus Martins Fontes. Atualizada em 16 de agosto de 2024, 17 horas BRT. Vasco, sempre Vasco. Há um ano, Dedé anunciava sua aposentadoria do futebol. Ídolo do Vasco, onde se profissionalizou no futebol, o zagueiro decidiu pendurar as chuteiras aos 35 anos após brigar contra lesões seguidas. Dedé despontou no profissional com camisa do Vasco. Copyright AGF. Dedé despontou no profissional com camisa do Vasco. Cruzeiro bate Atlético Mineiro por 2-0 e aumenta tabu do clássico. Palmeiras empata com o Cruzeiro em 1-1 e é campeão brasileiro. Sua última partida oficial já soma quase 2 anos. Muito aquém daquele Dedé que encantou no futebol brasileiro, primeiramente vestindo o manto do cruzmaltino, depois seguindo no Cruzeiro. E o que ele está fazendo da vida agora? Nesta sexta-feira 16, o ex-zagueiro apareceu na televisão defendendo o Vasco em participação na Liga Nacional de Futevôlei, transmitida ao vivo pelo canal Sport TV. Rapidamente, o nome do atleta viralizou nas redes sociais. Dedé, do gramado para a areia, mas sempre de CRVG. É um prazer participar da liga. É uma coisa que tenho buscado há tempos. É um prazer enorme estar aqui ao lado do Bruno, seu parceiro, a quem assisti muito. A areia é diferente, mas é buscar me adaptar agora, declarou Dedé em entrevista ao Sport TV. Dedé já tem participado de várias competições de futevôlei nos últimos meses com outros ex-jogadores de futebol. A tendência é que ele firme na Liga Nacional ao lado de Bruno pelas cores do Vasco da Gama. Dedé é ídolo do Vasco? 0 pessoas já votaram. Em suas redes sociais é possível ver treinos de Dedé na areia, algo que o ídolo do CRVG sempre curtiu em meio à carreira nos gramados. Residente de Volta Redonda, ele ainda não confirmou se vai tentar seguir a carreira integralmente no futevôlei. Pedrinho acelera a negociação e Nike entra na disputa para assumir camisa do Vasco. Veja também. Pedrinho acelera a negociação e Nike entra na disputa para assumir camisa do Vasco. Histórico de Dedé. Dedé despontou no futebol brasileiro pelo Vasco, onde conquistou a Copa do Brasil de 2011. Foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez e recebeu o apelido de Mito.
Na sequência da carreira, acertou com o Cruzeiro e enfileirou títulos nacionais. Foi bicampeão do Brasileirão Série A em 2013 e 2014, e bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018. Léo Jardim elogia Pedrinho e aponta que o Vasco brigará por título na temporada. Em uma posição mais confortável no Brasileiro e disputando a Copa do Brasil, o arqueiro está confiante na conquista de um título para a temporada. Em busca de mais. Em 10º colocado no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Vasco vem trabalhando internamente para garantir a evolução da equipe em campo na busca por títulos na temporada. Sob o comando de Rafael Paiva, a equipe vem cada vez mais apresentando um desempenho mais contundente em campo. O Cruz-Maltino tem compromisso marcado para o próximo domingo, 18, diante do Criciúma, às 16 horas, no estádio Heriberto Russi. Entretanto, para a partida a equipe deve ter uma novidade importante, já que não vai contar Vegetti para o confronto. Em contraponto para a partida, Rafael Paiva deve contar com o retorno de João Vitor para a equipe titular. A intenção do treinador é conquistar os 3 pontos diante de um adversário mais fraco para seguir evoluindo no Campeonato Brasileiro, revelou os bastidores. A equipe carioca garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, onde a equipe conhecerá seu adversário apenas na próxima terça-feira 20. Na teoria, apenas 6 jogos separam a equipe de um título que o Gigante da Colina não conquista desde 2011. Durante participação no Charla Podcast, o goleiro Léo Jardim afirmou na última sexta-feira 16 que conquistar um título é um dos objetivos do elenco. O Vasco já eliminou equipes como Fortaleza e Atlético Goianiense. Todas as equipes que seguem viva na competição disputam a Série A, o que acaba indicando partidas mais competitivas e difíceis. São 6 jogos para ser campeão. Mata-mata é muito equilibrado. Podemos competir e fazer grandes jogos, como demos provas recentes. Precisamos vencer os jogos que precisamos para conquistar o título. Sabemos da dificuldade e da qualidade dos adversários, mas temos esse objetivo, de sermos campeões, sim, revelou o goleiro. Mandou a real sobre o presidente. O arqueiro ainda destacou a importância da gestão de Pedrinho nesse momento complicado do Vasco junto à SAF comandada pela 777 Partners. Léo Jardim apontou que o ambiente mudou com a gestão do profissional que foi fundamental para a evolução do clube. Quando aconteceu tudo isso da 777 e a briga toda, a primeira coisa foi: o que vai acontecer? A semana do Flamengo misturou tudo, tinha a chegada do Álvaro, Pacheco, era tudo ao mesmo tempo. Foi tudo muito conturbado. Não estávamos jogando bem. Mas com relação à presença do Pedrinho, o que mudou foi ter essa figura do presidente. Ele entende o quanto era importante ter alguém ali no dia a dia, para respaldar, conversar, decidir as coisas. Foi muito importante ter ele e Felipe ali, completou. Atacante recusa oferta e Vasco de Pedrinho tem negócio com Anderlecht é cancelado. Cruz-Maltino estava propenso a aceitar a proposta do time da Bélgica, mas o jogador junto do seu staff barrou a transferência. Novidades no Gigante da Colina. Após contratações como Felipe Coutinho Souza e Alex Teixeira, o Vasco segue no mercado da bola em busca de oportunidades para reforçar o time de Rafael Paiva. Zagueiro e centroavante são pautas nos bastidores. Porém, o presidente Pedrinho vem encontrando dificuldades para concluir algumas negociações. É o caso do zagueiro Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, e o defensor uruguaio não é mais prioridade na Colina, como informou a página Bolave Vasco. Já na função de centroavante, o empresário de Alex Arce confirmou uma oferta de empréstimo do clube carioca. Porém, o time equatoriano não respondeu e recentemente barrou a venda do jogador para o Corinthians. Sem o aporte das 777 Partners, o Cruz-Maltino não tem dinheiro em caixa e contava com a venda de Ryan para o Anderlecht da Bélgica. Mas o portal RTI Sport explicou que o jogador não aceitou a oferta do time europeu. Venda do jogador ajudaria o clube. Ryan é reserva no time de Rafael Paiva e o Anderlecht estava oferecendo 6 milhões de euros fixos e 4 milhões de euros em bônus. A venda do jovem de 18 anos poderia chegar no valor de 60 milhões de reais. De acordo com o RTI, o atacante era um dos alvos da diretoria para reforçar as finanças do clube, mas o negócio não vai mais acontecer. O contrato do jogador com o clube carioca vai até o fim de 2025. Por enquanto, Ryan segue à disposição do treinador Rafael Paiva. Mas o atacante está no radar do futebol europeu e a janela de transferências ainda está aberta. John Testor manifestou interesse.
A empresa Eagle Futebol, que tem John Testor como dono, demonstrou interesse em comprar Ryan, mas até agora não tem novidade se existe a chance do negócio avançar no mercado da bola. Enquanto o jovem atacante segue no clube carioca, o presidente Pedrinho planeja negociar jogadores fora dos planos de Paiva. Notícias do Vasco dão conta de que Rossi e mais 5 atletas devem ser negociados. Alex Arce no Vasco. LDU recebe proposta de empréstimo de Pedrinho e resposta será divulgada. Centroavante de 29 anos é alvo do Gigante da Colina após Corinthians desistir do negócio nesta semana. Vasco avançou por Arce. Com o caminho livre após a desistência do Corinthians, o Vasco enviou uma proposta para a LDU pelo atacante Alex Arce. O centroavante de 29 anos é um dos grandes destaques do clube de Quito e tem a intenção de se mudar para o Brasil. Em vídeo nesta sexta-feira, 16, o jornalista Jorge Nicola informou que teve uma conversa com o empresário de Arce, Santiago Meireles, nesta quinta, 15. Na ocasião, o procurador informou que o Gigante da Colina formalizou a intenção de um empréstimo de uma temporada do atacante. A ideia do Vasco é ter o centroavante paraguaio mediante a compensação financeira à LDU. Em caso de proposta neste período, o clube do Equador poderia vender o jogador e só devolver a quantia investida pelo presidente Pedrinho. Empréstimo por 1 ano junto à LDU. A LDU ainda não respondeu à oferta do Vasco. Segundo Nicola, o Flamengo fez uma sondagem pelo atleta, já que dificilmente Gabigol permanecerá no clube em 2025. Além do rubro-negro, Atlético PR e Fluminense entraram em contato para saber informações de Alex Arce, mas sem avanços. O Corinthians já está descartado, segundo o empresário. A LDU pediu 4,5 milhões de dólares, 25 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos de Alex Arce, condições que inviabilizaram para o clube do Parque São Jorge. Embora relutante, a LDU aceitou ouvir as ofertas no primeiro momento. Porém, a lesão no último sábado de Michael Estrada, outro atacante da equipe, dificultou ainda mais as tratativas. Além de o jogador paraguaio ser o artilheiro da LDU em 2024, a janela de transferências do país fechou no fim de julho e, assim, não seria possível contratar um substituto para ele. A janela de transferências no Brasil ficará aberta até 2 de setembro. Neste período, o Vasco já anunciou as chegadas de Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, todos ídolos e com história rica na Colina.